How y'all doing? Welcome. Let's go. Amém, irmãos? E nesta noite, como todas as outras noites que nos reunimos ou em nossa casa, no nosso devocional, nosso desejo é engrandecer o nome do Senhor. Amém? Eu queria cantar isso com vocês nessa noite. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Vamos declarar de novo mais uma vez essa parte dessa canção. Engrandeça o Senhor aí onde você está. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno na cidade do nosso Deus, o santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Senhor, tu és o nosso Deus eterno, Pai. Nós te bendizemos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor, e nós queremos, Senhor, glorificar o teu nome nessa noite, Pai. Que assim como Abel, que escolheu o melhor cordeiro, Senhor, para te entregar, Pai, que nós possamos te entregar o melhor que nós temos nessa noite, Pai. Que possamos entregar o melhor louvor, Senhor, que possamos entregar os nossos corações, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos te conhecer cada dia mais, Senhor, e queremos prosseguir em te conhecer, Jesus. Nos ajuda, Senhor, a te enxergar, Pai, como o Senhor
nos enxerga, Pai, com tanto amor, Pai, com tanta bondade, com tanta misericórdia, Senhor. Muitas vezes, Senhor, nós só vamos para Ti, Pai, para pedir. Muitas vezes nós não entregamos amor, nós não entregamos o melhor que nós temos, Senhor. Então nós queremos, Senhor, nos parecer contigo, Jesus. Te conhecendo, Pai, nós conseguimos parecer contigo. Então esse é o desejo do nosso coração, Pai. Jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Oh, pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Oh, Senhor, nós queremos te exaltar, Pai. Nós queremos te glorificar, Senhor. O teu nome está acima de todo nome. Nós queremos cantar o teu nome, Senhor. O teu nome cura doenças, Pai. O teu nome, Senhor, restaura vidas. Que possamos declarar o teu nome, Jesus. Yeshua. Yeshua.
Senhor. Não há nada melhor do que ter a Tua presença, Jesus. E nós pedimos, Senhor, que a Tua presença inunde esse lugar, Senhor. Nós queremos Te sentir, Senhor, como nós nunca Te sentimos antes, Pai. Nós queremos, Senhor, receber, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para Te ouvir. Fala conosco, Pai. Que se abra um céu, Senhor, nessa noite, nesse lugar, Pai. Que venha o Teu reino, Senhor, sobre nós, Pai. Que possamos receber dons espirituais. Que possamos, Senhor, declarar sobre a vida dos nossos irmãos bênção sem medida, Senhor. Que possamos, Senhor, abençoar uns aos outros, Senhor. Que possamos, Senhor, exortar uns aos outros em amor, Senhor. Que possamos, Senhor, estar sensíveis à Tua voz, Senhor. Nós queremos, Senhor, fazer a Tua vontade, Jesus. Nós queremos realizar a Tua vontade, Jesus. Nos ajuda, Senhor, a estar onde o Senhor quer que estejamos, Pai. Aleluia, Senhor. Recebe o nosso louvor, Senhor. Recebe a nossa adoração, Senhor. É pra Ti que nós fazemos, Senhor. É só pro Senhor, Pai. Sem o Senhor não adianta. Sem o Senhor não tem por que estarmos aqui, Jesus. Yeshua. Que se abram os céus nessa noite, Pai. Dizer que o Senhor é bem-vindo aqui, Senhor. Dizer que o Senhor é bem-vindo em nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Tu és bem-vindo aqui. Nosso coração toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito. Te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui. Teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito. Te queremos, Deus. Está no nosso Deus, que se abram os céus, o teu reino
reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Você possa declarar, mesmo que de longe, bênção sobre a vida do seu irmão. Nós somos corpo, nós somos família, e que a gente possa aproveitar esse momento para abençoar, nem que seja de longe, né? O nosso desejo é ficar abraçando todo mundo, beijando todo mundo, mas sabemos que nós não podemos fazer isso, então que você possa estar orando pela vida do seu irmão, estar abençoando a vida do seu irmão nesse momento. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade,
compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu fico muito emocionada, porque hoje uma criança vai ser apresentada, né? E eu fui apresentada e cresci nesse corpo. E quando a gente fica muito tempo, né, sem estar junto, e aí a gente está junto novamente agora, e eu vejo que realmente é uma família. Por muitas vezes a igreja do Senhor foi mais do que uma família de sangue foi para mim. E como é precioso a criança crescer nesse caminho, viver e crescer nessa família. Porque eu fui essa criança. E hoje eu sou uma adulta, uma mulher que ama o Senhor, que quer viver toda a minha vida dentro dessa família. Então, para os pais de crianças pequenas, cresçam com os filhos de vocês dentro dessa família, inseridos nesse lugar. Porque não existe lugar melhor do que dentro do corpo, dentro da igreja. Não existe lugar melhor. O Senhor, Ele criou a igreja para que a igreja esteja unida, para que o corpo esteja junto. E eu olho para os irmãos e eu fico emocionada mesmo. Porque vocês são minha família. Muito obrigado por sempre me amarem. Eu amo muito vocês. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Em nosso Deus e em seu eterno amor,
não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Amém. O tema da nossa ministração dessa noite chama-se a coerção de nossos dias. É isso, a coerção de nossos dias. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Esse texto é muito conhecido, irmãos.
Eu quero me ater só à primeira parte do versículo, que diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Amém? Só essa parte. Né? Em outras versões, né, fala de forma diferente, mas no mesmo sentido. Né? Não vos conformeis com este mundo. Né? Em outra versão, fala sobre essa expressão, não vos conformeis, ou seja, não entre na forma, não tome o formato deste mundo. E como introdução nessa mensagem, eu queria conversar com vocês, falar com vocês a respeito de um sociólogo da época do século retrasado, né, Émile Durkheim, que trouxe como estudo da sociologia os fatos sociais. O nome dele chama-se Émile Durkheim. Em Regras do Método Sociológico, que é um dos livros que ele escreveu, né, Durkheim, que nasceu em 1858, morreu em 1917, foi nomeado professor de Pedagogia e Ciência Social da Faculdade de Letras da Universidade de Bordeaux, na França, onde ministrou os primeiros cursos de Sociologia das universidades francesas. Ele afirma que o objeto de estudo da sociologia é o fato social. É uma das formas de analisar a sociedade. Tá? Existem outros sociólogos que têm outros métodos de avaliação e ele tem esse método de avaliação que são os fatos sociais. Tá? Ele baseia-se isso em 3 características. Veja as 3 características que tornam os fatos sociais, para ele, realmente fatos sociais. Então, para existir um fato social, precisa ter exterioridade, coercitividade e generalidade. Falando sobre exterioridade, os fatos sociais agem de forma sobre os indivíduos independente das suas vontades particulares, ou seja, aquilo que se estabelece na sociedade, independente de você como indivíduo, e você tem, de alguma forma, se amoldar a essas questões. São maneiras de pensar, de agir, de sentir que existe fora da consciência dos indivíduos. Antes de nascermos, por exemplo, as regras morais, os costumes e leis já existem. Então, você que nasce nessa sociedade, você tem que se adequar às leis e os costumes que já existem dentro da sociedade, independente da nossa própria vontade, tá? E vão continuando a existir. Por exemplo, alguém que nasce numa tribo indígena, que tem lá uma fé num determinado Deus, ele nasce dentro daquela condição e ali ele é ensinado a viver dentro daqueles princípios que ali são estabelecidos. E se ele quer viver ali, ele precisa se adequar àqueles princípios que ali existem dentro daquela tribo. Da mesma forma, o sistema de moedas, por exemplo, que nós temos, né, utilizamos para fazer as transações comerciais e as práticas, né, seguidas das diferentes profissões funcionam independente do uso que cada indivíduo faz do dinheiro. Por exemplo, quem quer viver no Brasil vai ter que usar o real. Não tem como. É exterior à tua vontade. Você pode até querer fazer transação em dólar, mas para isso você vai ter que ir para outro país. Vai ter que ir para os Estados Unidos. Se você quer usar o peso como moeda, né, você vai ter que ir para a Argentina ou para o Chile. Mas para viver no Brasil, independente da tua vontade, embora você possa querer usar o euro, você não vai usar, porque a moeda corrente aqui não é o euro, não é o dólar, não é o peso, é o real. E você, independente da tua vontade, você vai ter que usar o real como moeda. Então, isso é exterior à vontade de cada um. Então, o Durkheim ressalta que, embora a exterioridade seja condição necessária, não é condição suficiente para transformar os fenômenos em fatos sociais. Ela não é suficiente. Então, ele fala sobre uma outra questão chamada coercitividade. E falando de coercitividade, ele diz o seguinte, que o grau de coerção do fenômeno se torna-se evidente pelas sensações que o indivíduo é submetido ao ir contra o fato social. Ele está dizendo o seguinte, você é impulsionado a ir na direção do fato social. Se você quiser
fazer algo diferente, você vai sentir o peso da sociedade sobre você. Tá? O fato está ali, ele existe, e se você for contra aquilo que a sociedade te impõe, você vai sentir o peso dela sobre você. Ela vai te rejeitar, ela vai te pôr para fora, ela vai te empurrar, colocar sobre você aquilo, os pensamentos e os valores que ela tem. E se você quiser ir contra, como nós falamos do caso da moeda, se você quiser usar uma outra moeda aqui, você vai sentir o peso. Olha o exemplo que nós temos visto hoje na mídia, né, a questão da criptomoeda, que ela já existe, mas existe uma pressão sobre essa questão da criptomoeda muito forte, a fim de que ela deixe de existir, porque não paga o imposto. Então, existe uma força que contrapõe, tem gente sendo presa e tudo mais por causa disso. Existem duas maneiras de você ser levado de maneira coercitiva, segundo ele. Uma é de forma legal, né, onde, ao violar uma das leis do direito, elas reagem contra mim de maneira a impedir, né, com que meu ato, que se ainda é tempo, com o fim de anular e restabelecer sua forma normal, que já se realizou, e ela é reparável, né? Se você cometeu um ato que vai contra os princípios de uma sociedade, a sociedade, de uma forma, vai reagir contra você. E você vai ter que, de uma maneira ou de outra, reparar esse erro que você cometeu. Seja ele através de uma expiação, por exemplo, se alguém cometer algo que é considerado nessa sociedade um crime, ela vai ter que ser presa. A sociedade definiu que aquilo que se pratica é um crime. E é um fato. E se você pratica aquilo que a sociedade reprova, você vai ter que, de maneira coercitiva, ou seja, contra a sua vontade, expiar aquela pena que você vai ter que pagar porque você cometeu, foi contra os princípios daquela sociedade onde você está inserido. E essas questões variam de sociedade para sociedade. Por exemplo, você tem uma ideia. Há uns anos atrás, ficou conhecido em uma tribo na África, existia lá um grupo de missionários que foram implantar a igreja naquela tribo. E quando chegou a pessoa que era responsável por aquela missão, né, a grande presidente da missão foi visitar a missão lá na África, e as pessoas que tinham se convertido da igreja estavam tão felizes de recebê-la, e elas foram receber em trajes, com os trajes tradicionais daquela tribo, como ela vivia, como ela agia lá. Bom, como que as mulheres foram? Só com a parte de baixo da roupa. E quando a presidente da missão, que é europeia, onde se cobre da cabeça ao pé, chegou naquela sociedade e foi ver aquela apresentação das irmãs todas felizes, foi um fiasco, porque ela reprovou totalmente a atitude que aquelas irmãs daquela igreja, dentro daquela tribo, lá dentro da África, tiveram. Lá dentro da África, dentro daquela tribo, os costumes, as tradições e a forma de viver é de um jeito, né? Os trajes são de um jeito. Diferente lá estava a irmã europeia, vestida da cabeça aos pés. E ali houve um choque cultural muito grande, né? Onde a irmã, vamos dizer assim, se escandalizou com as irmãs africanas. Mas quem estava fora do contexto, vestida fora do contexto, era ela. Né? Era ela. Não eram as demais pessoas que viviam dentro daquela sociedade. A forma como a gente se veste também está relacionada aos fatos da nossa sociedade. É só você olhar para o lado que você vai ver que está todo mundo vestido aproximadamente muito parecido. Você vai ver que a forma como nós nos vestimos
é muito semelhante a uns aos outros. E se alguns se comportam de maneira mais extravagante, fica fora do contexto. E você pode perceber que todo mundo olha meio de banda. Fulano está vestido esquisito, ou a fulana está exagerada. Por quê? Porque está fora do padrão que a sociedade, aonde a pessoa está inserida, se comporta, se veste. A forma de coerção, ela pode ser imposta pela lei, mas ela também, ela pode ser espontânea. Né? Como o fato que eu acabei de dizer para vocês aqui, se alguém se vestir de forma inadequada, alguém que chega numa praia de terno, de sapato, está inadequadamente vestido para aquele ambiente, assim como se alguém vai para um culto e vai despido, está totalmente inadequado para aquele ambiente. De forma coercitiva, aquelas pessoas que estão naquele ambiente vão achar estranho e vão se afastar daquela pessoa que está fora do comportamento normal para aquele ambiente. Né? Então, a forma como nós vestimos também está de acordo com aquilo que a nossa sociedade, com o nosso país, com o nosso jeito de viver. Só que eu queria ressaltar, e o que me faz citar para vocês a teoria do Emile Durkheim, né, esse sociólogo e pedagogo, é uma das frases dele em um dos seus livros, que ele diz assim: a educação possui um papel relevante na conformação do indivíduo à sociedade em que vive. Vou repetir. A educação possui um papel relevante na conformação, ou seja, na formação, na forma de dar a forma que as pessoas devem ter naquela sociedade, o indivíduo deve ter naquela sociedade onde ele vive. Fazendo com que, depois de algum tempo, as regras dessa sociedade se internalizem e se transformem em hábitos. Papel da educação, segundo Emile Durkheim, na vida das pessoas dentro da sociedade. Agora, você imagina, irmãos, esses valores e como os hábitos e costumes de uma sociedade, e aí eu falo por observação pessoal e por conversar com várias pessoas, ela se dá dentro de uma sociedade. Por exemplo, dá um exemplo para você. O cristianismo, né, ele mudou a sociedade. Jesus veio, ele era judeu, viveu dentro do judaísmo, mas ele trouxe ao seu jeito de viver, e o jeito de viver a vontade de Deus. Ensinou para 12 discípulos. Um se perdeu. Depois se levanta o apóstolo Paulo, um dos maiores propagadores do Evangelho, levando essa mensagem, 12 homens, vamos dizer aqui 12 homens ou 11 homens, como vocês acharem melhor, que ele formou. Jesus formou aqueles homens, chamou como seus discípulos, ele como mestre, aqueles discípulos e formou nele, colocou dentro dele os princípios morais estabelecidos pelo Pai, para que eles pudessem viver e ensinar aos demais. A força do poder de Deus, a diferença do Evangelho e da filosofia é muito grande, porque o Evangelho pregado pelos apóstolos não foram demonstrados, não foram falados simplesmente, não foi apenas uma nova filosofia, porque, afinal de contas, filosofias naquela época já existiam. Nós estamos falando do Império Romano, influenciado pelo Império Grego, cuja filosofia influencia o mundo nos dias de hoje. Se você for olhar a sociedade, você vai ver ainda princípios de Sócrates, Platão, Aristóteles, estão aí. E já existiam na época apostólica. Mas não é de filosofia, simplesmente, que os apóstolos estavam falando. Os apóstolos levaram o Evangelho, pregando o Evangelho, em uma demonstração de poder e de graça. Porque aonde eles iam, o Senhor ia confirmando a sua palavra através de muitos sinais e maravilhas, dizendo e confirmando: esta é a vontade de Deus
para o mundo. Esta é a vontade de Deus para a sociedade, essa é a vontade de Deus para cada ser humano. E através daqueles 12 homens que levaram o Evangelho para o mundo inteiro, chegou até nós. E a sociedade brasileira, nossa sociedade brasileira, boa parte dela, foi fundamentada em cima dos valores de padrões morais cristãos. Vou dar um exemplo para você, mas só a igreja evangélica? Não, irmãos, os padrões da sociedade. Vou dar um exemplo para você. A palavra do Senhor nos ensina os valores da honestidade, não é verdade? Nos ensina que devemos ser honestos. Padrão de Deus. Né? Honestidade, verdade, sinceridade, são padrões de Deus. Eu fui nascido numa família aonde os valores cristãos estavam dentro dessa família, embora a minha família, de onde eu nasci, não era nem evangélica e nem católico praticante. Eram denominados católicos, mas não eram praticantes. Mas existiam valores e padrões de moralidade inseridos dentro da família, valores cristãos enraizados dentro dessa família. Porque aprendemos de criança, da idade do Abner, os valores morais pelos quais nós devemos conduzir a nossa vida e conduzir a nossa família. Vou dar um exemplo para você. Muitos de vocês sabem que eu fui criado pelos meus avós. Eu não conheço e nunca conheci um homem mais honesto do que o meu avô. Pode ter pessoas tão honestas quanto ele, mas mais pode até existir, mas eu não conheço. Vou ser sincero, eu não conheço. Por que eu estou dizendo para você? Vou dar um exemplo para você o que aconteceu comigo. Eu, um dia vindo da escola, devia ter uns 8, 9 anos, vindo da escola, achei uma moeda na rua, né? A rua de Paralelepípedo, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, onde eu morava, era no alto do morro. Quem conhece a Rua Joacena com a Rua Quintão 1190, é alto, viu, irmãos? Você subir, se você conseguir subir a pé, chegar lá em cima e não estar esbaforido, pode dizer para você que você está em ótima forma física, porque é alto. E eu achei a moeda, levei para casa. Quando eu cheguei, fui contar para ele que tinha achado a moeda. Para minha surpresa, ele chegou e disse assim para mim: você vai lá e coloca esta moeda aonde você achou. Eu falei, mas eu achei na rua. E ainda disse, dessa criança, disse aquela frase: achado não é roubado. Eu achei. Eu falei assim, mas alguém perdeu. Você achou, alguém perdeu. E ele disse para mim: a pessoa que perdeu, ela pode estar precisando dessa moeda. E pode estar fazendo o caminho de volta para ver aonde foi que ela perdeu. E se você deixar onde ela estava, ela vai encontrar. Então vai lá e coloque a moeda aonde você achou. E aonde foi que você achou? Eu falei, achei lá. Eu mostrei, era o morro mais baixo, né? Era o caminho da escola, achei lá. E ele falou, eu vou ficar daqui olhando. E ficou de lá olhando, eu ir lá e botar a moeda no lugar e trazer de volta. Valores de honestidade. Eu achei aquilo um exagero, até muito tempo depois da minha juventude, achei aqueles valores de honestidade ensinados por ele um exagero. Um sol de 40 graus no Rio de Janeiro me fazia voltar e botar uma moeda que tipo hoje fosse 50 centavos, algo desse valor, né, um valor monetário. Mas, anos mais tarde, eu conheci, já tinha me convertido, congregando onde a igreja que eu me converti, no Ministério Amor de Cristo, lá no Rio de Janeiro. Tinha uma irmã, o nome dela, irmã Terezinha. É uma senhora que ela era pensionista e um dia ela foi pegar a sua pensão no banco e quando saiu do banco encontrou um pacote de papel pardo, um envelope de papel pardo, um pacote e um certo volume dobrado, caído debaixo de um carro. Ela foi lá e pegou o pacote e abriu. Quando ela pagou, o pacote estava cheio de dinheiro. E ela ficou tão preocupada, alguém perdeu. E essa pessoa deve estar desesperada, porque era muito dinheiro, um pacote lotado de dinheiro. E ela ficou ali em pé, do lado daquele carro, horas, até que de repente chegou um homem.
olhando por tudo quanto é canto, debaixo de um carro, debaixo do outro, olhando, desesperado e suando, e ela olhando, aquele homem chegou perto dele e disse assim: o que o senhor está procurando? Assim, olha só, minha senhora, eu vim aqui no banco sacar o dinheiro para fazer o pagamento dos meus funcionários. E eu perdi um envelope pardo, assim, e eu perdi em algum lugar. Eu estou procurando porque está todo mundo lá esperando o pagamento. E eu não tenho mais de onde tirar. Eu já tirei o dinheiro e eu não sei mais o que fazer. Ela chegou e disse: é esse aqui? Sabe o que é? Aí nessa hora você lembra aquilo que foi te ensinado lá atrás. Os princípios de honestidade que te foi ensinado lá atrás pelo meu avô, quando eu era pequeno. Deixa onde você encontrou, porque a pessoa que perdeu vai vir fazer o caminho de volta e vai encontrar onde foi que ela perdeu. Há uns anos atrás eu ouvi um comentário, eu não sei, nunca fui em Israel na minha vida, mas ouvi uma pessoa dizendo assim: se você deixar o teu celular em cima, de você estiver num restaurante, deixar o teu celular em cima de uma mesa e esquecer, 2 dias depois de você voltar, ele vai estar lá. Ninguém vai mexer. São princípios de honestidade, princípios e valores estabelecidos nas Escrituras, dos quais foram ensinados por Jesus aos seus discípulos, os seus apóstolos, que ensinou àqueles que entram no meio da igreja e se convertem e vão aprendendo esses valores, que vão sendo passados de irmão para irmão, de pai para filho, de avô para neto, e assim vai se construindo uma sociedade onde se pode viver dentro de padrões morais de alto nível, de alto valor. E a educação, ela tem, segundo Durkheim, esse papel relevante de conformar o indivíduo na sociedade onde ele vive. Agora, essa conformação, ela pode ser positiva, mas também pode ser negativa. Um dia eu estava conversando com um irmão que estava fazendo mestrado na UNB, e ele estava nos contando como é o mestrado na UNB. A atitude daquele que está estudando o mestrado com relação ao seu mestre é uma atitude de discípulo. Você não passa no mestrado se você não se enquadrar dentro da forma que o seu mestre quer que você se enquadre. A sua tese tem que se enquadrar dentro dos valores que ele defende. Se você não se enquadrar dentro dos valores que ele defende e não tiver uma atitude de discípulo, de total dependência, você não conclui e não passa no mestrado. É a atitude de discípulo. Ele falou: Gilvan, a sujeição, ela é impressionante. Porque aquele que quer se tornar um mestre, ele tem que ser o discípulo daquele doutor a quem está se submetendo na faculdade. Baseado nisso, nessas informações que você pega, uma informação aqui, pega uma informação ali, o que a gente percebe? Qual é a sensação que a gente tem? Que é assim: o doutor na faculdade forma o mestre forma o bacharel, e o bacharel vão para as escolas levar as ideias que aquele doutor, que é o mestre na universidade, tem para os seus alunos. Então, como é que você forma uma sociedade através da educação? Alguém está no topo, na cabeça dos princípios morais que estão sendo transmitidos às crianças que chegam na escola. E se você acha que aquele professor que está ali instruindo aquela criança, ele não tiver os padrões bíblicos, os padrões de Deus, ele pode sim, de maneira de acordo com aquilo que ele aprendeu, levar os seus valores, os seus princípios para dentro da nossa casa e da nossa família, para a vida dos nossos filhos.
Então, precisamos ser muito cuidadosos com aquilo que ensinamos, com aquilo que os nossos filhos, com os valores que eles estão aprendendo, inclusive dentro da escola. Esse papel de conformar o indivíduo, de conformar a sociedade, e a educação tem esse papel importantíssimo para que cada indivíduo tenha a sua formação. Quando nós olhamos esses princípios, irmãos, vemos que também existem, nós observamos, duas forças que se contrapõem. Qual é? Os valores e princípios fundamentais do cristianismo, da palavra de Deus, e as forças e os fundamentos da sociedade mundana, perdida nas mãos de Satanás. Elas se chocam, elas se enfrentam. Muitas vezes de forma, como podemos dizer assim, educada, e outras vezes de forma mais violenta. Desagradável, mas acontece. Irmãos, qual é o nosso papel como igreja, como discípulos de Jesus no mundo em que vivemos? O nosso papel é de, primeiro, não tomar a forma que o mundo estabelece sobre a nossa vida. Não se conforma, não imite o comportamento e os costumes deste mundo, que não tem compromisso com os valores bíblicos. Nós precisamos estar bem fundamentados, nossa fé precisa estar bem fundamentada nos valores cristãos. Mas, infelizmente, como essas forças se contrapõem, nós muitas vezes percebemos que os valores bíblicos têm se diluído, não somente na sociedade, mas também se diluído dentro da igreja. Por exemplo, a virgindade. Quando eu era jovem, quando eu era adolescente ou criança, era um valor, a sociedade dava um valor muito importante, muito alto à virgindade. A moça deveria se casar virgem. O rapaz também. O rapaz, vou falando da minha época, perdão, deixa eu botar isso aqui. Da minha época não era assim tão, falando dos rapazes, mas vou falar dos padrões bíblicos. Os padrões bíblicos não faz diferença entre homem e mulher, tá certo? As pessoas devem se guardar, o jovem, a moça, deve se guardar para o seu casamento. Mas o que nós percebemos, irmãos, é que esses valores, eles vão se diluindo, vão se perdendo. A Bíblia nos ensina que a moça, que o rapaz deve aguardar o momento de se entregar sexualmente na noite de núpcias, no dia em que se casa. Mas esses valores, hoje em dia, tanto na sociedade mundana, quanto também no meio da igreja, você percebe que já não são mais levados com tanta seriedade como deve ser levado. Olha, irmãos, a virgindade é algo tão sério que só se é virgem uma vez na vida. Deus fez o rapaz, fez o homem e a mulher virgem. Uma vez que ele perde, que entrega a virgindade dele e dela, nunca mais volta atrás. É algo tão precioso que Deus nos deu, que Deus disse, esse é para você guardar para o seu marido. Essa é para você deve guardar e entregar tão somente à sua esposa. Mas que quando nós olhamos a sociedade,
Parece que a coisa banalizou de forma tão ruim que esse valor não tem sido mais observado e levado a sério, nem no meio da igreja. Hoje a questão está tão deturpada na sociedade que as moças e os rapazes que se guardam para o casamento são tratados como antiquados, conservadores e indesejados, muitas vezes, nos meios sociais. Parece que o valor mudou. Mas te pergunto, como esse valor tão importante, defendido pela Escritura, mudou? Alguém foi contra. Alguém se contrapôs, alguém se colocou contra esse valor. E nós já sabemos quem é, a Bíblia já diz quem é. O mundo jaz nu, mas o maligno fez a cabeça de alguém. Ou alguém deixou-se fazer a cabeça, que passou para um, que passou para outro, que passou para outro. Aí chega no meio da mídia, e eu não estou falando da mídia de um termo geral, não só as mídias sociais, os meios de televisão, aonde há uns anos atrás, dizia assim, precisamos quebrar este tabu. Qual é o tabu? Virgindade. Quebrar o tabu da virgindade. Tabu esse nome é dado para um princípio moral importante para uma sociedade. Precisamos quebrar, ou seja, destruir esse princípio moral que essa sociedade defende. E esse princípio moral bíblico. Princípio moral bíblico. Aí vem-se as mídias, a televisão, vamos dizer assim de forma geral, batendo. Eu lembro que tem um programa, não sei se ainda existe hoje, à tarde, que na época, quando surgiu, a gente vivia falando, não assiste isso, não deixe seus jovens assistir, não deixe seus filhos assistir, não deixe seu filho, isso é ruim. Onde o quê? Onde os adolescentes namoravam e a mocinha chegava para a mãe e dizia assim, olha, encontrei o amor da minha vida, estou pronta para perder a virgindade. 13, 14, 15 anos, e às vezes até menos. E os pais achando isso bonito na televisão. Olha, minha filha está pronta. Conversa. Ao ponto de hoje em dia, tem pais que levam o namorado para dentro da sua casa. E a filha ou o filho fica trancado com a namorada dentro do quarto da casa do pai. Não são casados. Pecado de imoralidade sexual, consentido dentro da sociedade, porque esse valor, para eles, não importa mais. Não importa para o mundo, mas para a igreja sim. Nossos valores não mudaram. Por mais que a sociedade diga que isso está fora de moda, é antiquado, dá o nome que quiser, esses valores para nós importam. Porque são valores bíblicos dos quais nós não abrimos mão. E nós precisamos estar bem firmes nisso, inclusive de saber que coercitivamente vamos ser rejeitados. Porque a sociedade rejeita esse discurso. Inclusive chama ele de moralista, dá o nome que quiser, conservador, olha o nome, como se conservador fosse uma coisa ruim. Esses valores para nós importam. Irmãos, olha o que diz as Escrituras. Eis porque eu digo, fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado atinge o corpo como este.
Quando vocês cometem este pecado, é contra o seu próprio corpo que vocês estão pecando. Será que vocês não sabem que o seu corpo é morada do Espírito de Deus, que Deus lhe deu? Seu corpo não lhe pertence, porque Deus comprou vocês por preço elevado. Portanto, glorifica a Deus no seu corpo. Teu corpo pertence a quem? Diga comigo, meu corpo pertence a Deus. Quando eu assumo como igreja essa frase, tirada das Escrituras, 1 Coríntios 6, 18 a 20, o seu próprio corpo não lhe pertence, vem essa frase que a gente diz assim, meu corpo, minhas regras. Nenhum cristão tem corpo, é dono do seu próprio corpo. Então você não pode dizer, meu corpo, minhas regras. Nenhum cristão pode fazer o que quiser com o seu corpo, porque não é seu. Então, quando alguém diz assim, meu corpo, minhas regras, né, eu posso fazer o que quiser, eu posso abortar, matar uma criança se eu quiser. Se você é um cristão, não é, o corpo não é seu, as regras não é sua. As regras são bíblicas, são de Deus. É Deus que determina como deve ser. Nós temos uma posição, irmãos. Nós, como igreja e como esse corpo de pastores, nós somos contra a questão do aborto. Nos posicionamos quanto a isso. Uma coisa muito simples, que queremos que na fecundação já existe vida. Já é uma pessoa. É uma questão de tempo. A pergunta é, mata aos 6 meses ou espera 9 meses nascer para matar? Porque, vou te fazer uma pergunta. Qual a diferença de você tirar a vida de uma criança de 6, 7 meses? Eu conheci uma pessoa, irmãos, que ela matou um filho aos 8 meses. 8 meses. Se isso não é infanticídio, se isso não é assassinato, eu não sei o que é. Então faz assim, já que você acha que pode matar, deixa nascer, dá a luz, e aí tira a vida. Imola. Qual a diferença? Não existe diferença. O pior é que é um crime cruel, porque é contra quem não pode e não tem condições de se defender. Não tem condições de se defender. O Salmo diz, o Salmo 39, eu já te conheci quando você ainda era sem forma. No ventre da mãe, Deus sem forma, criança sem forma. Para ele já existe. São padrões morais. Padrões dentro do casamento. Outro fato da nossa sociedade, trazida pela Escritura, e que vem desde Adão e Eva. Casamento. Casamento é instituição divina. Não é instituição humana. Colocado sob 4 sustentáculos, 4 pilares que o sustentam. Homem e mulher, deixará o homem seu pai e sua mãe. Homem e mulher, deixar pai e mãe, unir-se pelo pacto mútuo e ser uma só carne. Isso é casamento. Uma vez que essas 4 coisas aconteceram, está casado. E a partir dali, os princípios que regem o casamento, pelas Escrituras, precisam ser vividos pelo casal. Mas a sociedade atual quer mudar o padrão. Não é verdade? E o que ela encontra? Ela encontra uma força que a resiste, chamado o quê? Igreja. Que diz, isto não é casamento. Casamento é o que está escrito aqui. Não é porque você, A, B, C, ou qualquer outra pessoa diz que casamento é outra coisa, que nós vamos dizer que casamento é outra coisa. Porque para nós, casamento, o que está escrito aqui. Mas, Gilvan, você diz assim, mas se a Constituição mudar? Bom, irmão, a Escritura não mudou. A Constituição pode mudar, mas a Escritura
não muda. E nós continuamos com quem? Com a Escritura Sagrada. Se a pessoa quiser viver da maneira como ela quiser viver, esse é problema dela. Mas, dentro dos princípios morais cristãos, é a Escritura Sagrada. E dentro, irmãos, do casamento, precisamos viver como ele deve ser. Marido que ama a esposa. Esposa que respeita seu marido. Como esses valores bíblicos dentro do casamento têm se perdido, inclusive dentro da própria igreja. Como, João? De falta de respeito por parte dos cônjuges. Parece que os princípios que estão ali em Efésios, capítulo 5, versículo 23 até o 33, não existem mais. A gente começa a analisar um homem que vive um amor sacrificial ao ponto de dar a sua vida a Deus por sua esposa. Parece que quando se casam, viram um egoísta de um lado, um outro egoísta do outro lado, cada um querendo viver feliz às custas do sacrifício do outro, mas ninguém está disposto a se sacrificar em função do outro. Aí há duas forças que se opõem, um puxando para um lado, um se puxando para o outro, começam-se as brigas e as guerras dentro do relacionamento conjugal, dentro de uma casa. Ao ponto de alguns filhos cristãos chegarem a dizer, eu não quero me casar nunca. Por quê? Porque não vê um comportamento bíblico, cristão, moral, dentro da sua casa, por parte dos próprios das pessoas, que deveriam ser sal, deveriam ser luz, iluminar e dizer, é assim que se vive o casamento, mas muitas vezes dentro da própria igreja, os próprios cristãos, não vivem um comportamento conjugal de acordo com a Escritura. Irmãos, nós precisamos não somente ler as Escrituras, nós precisamos viver os padrões morais da Escritura. Dentro da menor célula da sociedade e a mais importante, que é a nossa família. E a família, ela começa com um casamento. Um homem e uma mulher se casam, começa ali uma família. E ali os princípios bíblicos que vão fazer com que esta família experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, vão ser vividos. Eu nunca vi tanta falta, outro padrão moral, inclusive dentro do casamento, que chama-se hombridade. Os homens, na nossa sociedade, e eu vou falar aqui muito dos homens, eu falo só as mulheres e os homens, perderam aquilo que se chama-se palavra. O valor de algo que foi apalavrado, foi acertado, combinado. Sabe? Sabe aquela falta de compromisso? Parece que virou a filosofia do Castor de Andrade, um bicheiro que morava no Rio de Janeiro, dizer, vale o que está escrito? No jogo do bicho, você sabe o que é jogo do bicho? A contravenção do jogo do bicho. Fazia lá o jogo, você dizia qual bicho você queria, e o bicheiro ali anotava, você pagava, e no final do dia tinha lá o sorteio, qual o número, e você, se você fosse contemplado com o teu número, você ia lá receber o valor que você tinha apostado. E esse bicheiro disse assim, o que vale não é o que você falou, o que vale é o que está escrito no seu papel. Mas hoje em dia, quando nós olhamos para a sociedade onde a gente vive, a coisa está assim. Mas nas Escrituras, irmãos, não é assim. Nas Escrituras, quando eu digo, eu estou comprometido com a minha palavra. Dizem que o som, ele não tem limite de alcance. Uma vez que você fala, ele vai embora. E vai se propagando. Embora muitas vezes não se é percebido, ele continua sendo propagado. O som. E tudo que você fala e que você diz está registrado. E a Bíblia diz a respeito da palavra frívola.
Sabe o que é a palavra frívola? Aquela que você diz sem compromisso com ela. Irmãos, nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos ter compromisso com a nossa palavra. Mais um valor que eu aprendi quando eu era pequeno, dentro do seio da minha família. Essas coisas se aprende dentro do meio da família, dentro de casa. O valor da palavra. Se eu disse, Se eu prometi, eu preciso cumprir. Sou obrigado a prometer? Mas se eu prometi, eu preciso fazer o quê? Cumprir com a minha palavra. São valores e princípios. A Bíblia diz que, Jesus disse que nenhum tio, um pingo do Jota da palavra vai deixar de se cumprir. Deus vela sobre sua palavra para a cumprir. Mas o cristão não tem compromisso com a palavra? Aliás, irmãos, me perdoe a minha fala nesse momento. Existem pessoas que não querem nem fazer, quando você diz assim, vai fazer um negócio no comércio, quando você diz assim, eu sou evangélico, as pessoas não querem fazer negócio com você. Não querem fazer. Por quê? Porque esse nome está envergonhado no meio da sociedade. Porque, inclusive, os líderes da igreja, que deveriam ser pessoas que primam por cumprir a palavra que dão, são os primeiros a emitir cheques sem fundo na praça. Aliás, a gente tem entre nós pessoas que têm comércio, que às vezes eles vão para comprar na praça, mas levam o irmão para o irmão dar o cheque, porque o dele mesmo já não tem, o Serasa já não dá crédito para ele. Irmãos, em nome de Jesus, muito vergonhoso que eu digo isso aqui para vocês. Não são os valores estipulados nas Escrituras. O cristão ele tem compromisso até com a sua própria palavra. E aí, eu quero dizer uma coisa para você. Se você se compromete com o horário, cumpra. O culto começa às 18. 5 para as 6, eu estou presente. Se eu disse que eu vou fazer tal coisa, faça. Cumpre a sua palavra. Imagina, você chega no casamento e está ali o cônjuge e você pergunta para o rapaz e para a moça, você se compromete diante de Deus e dessas testemunhas, amar, honrar, respeitar, ser fiel a ela, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte o separe? O cara disse sim, a moça também disse sim. O que ele disse? Ele se comprometeu a confortar, a consolar, a estar com ele na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, ser fiel até a morte. E deu a palavra diante de Deus e das... Como pode levar isso de qualquer maneira? Como pode sair dali e não ter compromisso com aquilo que acabou de dizer? E achar que pode ser infiel. O homem achar que pode olhar para outra mulher. A mulher poder achar que pode olhar para outro homem. Como pode? Quando o outro está doente, largar, ou a outra está doente, e largar de qualquer maneira para o outro cuidar. Que outro cuide, chame a família, quem quer. O que você acabou de dizer? A falta de hombridade. Mas quando a gente olha para o mundo, ele está desse jeito. Mas os valores bíblicos não são esses. Os valores bíblicos seja ser fiel até a morte. Fiel a Deus, fiel à sua palavra e à pessoa a quem você empenhou a sua palavra. Se você compra, você deve o quê? Pagar. Você comprou? Pague.
Você deu uma palavra? Cumpra. Você não tem condições de dar para você, eu não vou te dar essa palavra porque eu não tenho condições de cumprir. Às vezes as pessoas dão palavra, por exemplo, por andar por constrangimento. Eu quero dizer uma coisa aqui para vocês, em nome de Jesus de Nazaré. Nunca andem por constrangimento. Nunca, nunca. Vou dar um exemplo para você. Suponhamos que eu estou aqui numa roda com 4, 5 pessoas. Eu estou com as minhas contas arrumadinhas. Mas eu não posso desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Eu só posso andar para frente. E, de repente, todo mundo combina ir para um restaurante na cidade e jantar fora. Eu não posso. Aí, vamos, todo mundo vai. E você, como é que é? Você pode? Você quer? Mas você pode? O que eu vou fazer? Não vou. Exatamente. Irmãos, infelizmente, fique à vontade, pode ir, mas deixe para uma outra oportunidade. Eu não vou. Eu não tenho que andar por constrangimento, nem me amoldar para poder agradar as outras pessoas. E pecar contra Deus e contra a minha família, sendo irresponsável com as minhas finanças. Porque é assim, o cabeça erra, mas quem paga a conta, quem é? É a família toda. Porque se o barco afunda, o capitão que jogou o barco na rocha, rachou a embarcação, né? Ele que jogou. Mas quem se afunda é todo mundo, os marinheiros todos vão para o buraco, vão naufragar. Então, seja responsável com a nossa vida. Então, eu quero concluir essa palavra com vocês, dizendo o seguinte: independente dos padrões que o mundo nos coloca, o nosso compromisso é com a verdade das Escrituras, com a doutrina de Jesus. Amém? Amém? Nós não nos amoldamos e nem nos submetemos à coerção desse mundo. Andamos segundo os padrões estabelecidos pelo Senhor nas Escrituras Sagradas, e assim conduzimos a nossa vida, e assim conduzimos a nossa casa, a nossa família, assim também conduzimos a Igreja de Deus. Nosso compromisso é com o e não com o mundo. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé nessa hora, vamos orar. E nós vamos ter um momento de ceia. Agora, eu sei que alguns já estão aí com as costas, né? Pedindo misericórdia. Amém. Nós vamos orar agradecendo essa palavra, irmãos, que o Senhor possa seguir falando com você. Existem muitos outros princípios, se nós formos falar aqui, passaremos muito tempo, né? E vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Pai, nós oramos a Ti nessa hora em nome de Jesus. O mundo pode fazer pressão, de todo jeito e toda forma, nos querer conformar com Ele. Mas, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor ajude a Tua igreja a não tomar a forma desse mundo, a não se amoldar aos padrões, a não se deixar ser levado de forma coercitiva, Senhor, impulsionado, Senhor, para fazer aquilo que eles querem, mas se permanecer firmes e fiéis à Tua palavra, fiéis aos Teus valores, aquilo que a Tua palavra estabelece para nós como princípio a ser vivido na nossa vida, na nossa família, na sociedade onde estamos inseridos. Nos ajude, Senhor, a ser sal, a ser luz, ser instrumento do Senhor aonde estivermos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Ser pessoas que abençoam aqueles que nos ouvem. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Amém.